Canal Ciências na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Aula de hoje: o corpo humano e seus níveis de organização. Olá, galera! Seu canal Ciência na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Aula de hoje: o corpo humano e os níveis de organização. Bom, quando a gente fala de corpo humano, a gente já lembra, né, de que o nosso corpo ele é uma máquina e executa diversas funções. Mas para isso a gente tem que entender e compreender como funciona essa maravilhosa máquina, né? Então, se a gente observar o nosso corpo, né, existe uma divisão que é feita também com todos os outros seres vivos em relação à questão anatômica. A anatomia é uma ciência que faz parte também da biologia, que estuda também a questão, né, da estrutura do corpo humano. Então, o nosso corpo, antigamente, era dividido em cabeça, tronco e membros. Hoje, a nossa divisão é diferente. É cabeça, pescoço, a região do tronco e a região dos membros. Mas como é que é feita essa divisão? Existe uma posição anatômica, né, que é executada para fazer essa descrição, que é da seguinte forma: você tem que estar olhando para frente, né, posição anatômica para frente, as mãos espalmadas para frente, né, braços esticados, pés unidos, né, e essa direção olhando para frente. Essa é a posição anatômica, tá? Mas tem outras posições que também são utilizadas, né, no estudo da anatomia, que a gente vai ter essa visão, por exemplo, lateral, né, da direita, tem a da esquerda e também tem a visão, né, da parte das costas. Então, isso tudo serve para o estudo da anatomia do corpo humano, tá? Então, na região da cabeça, nós temos aqui a parte do crânio, que é super importante, né? Temos vários ossos aqui. E a região da face. Na face, por exemplo, nós temos 14 ossos, tá? O pescoço tem essa função de sustentação, né, da cabeça. A região do tronco, né, nós vamos ter aqui uma região que vai se dividir em tórax e a região do abdômen. A região do abdômen é onde ficam localizados os órgãos do sistema digestório, sistema urinário, tá? Aparelho reprodutor, tudo isso vai ficar nessa região. Nós temos a parte dos membros superiores, né? Esses membros superiores vai contar desde o braço, antebraço, as mãos, né? E os membros inferiores, que é a parte de baixo, é as nossas pernas, que vem a coxa, a perna e os pés. Seriam os membros inferiores. O nosso corpo ele tem 208 ossos e para mais de 600 músculos. A gente vai ver nas aulas para frente, quando a gente estudar a parte do sistema ósseo e sistema muscular, tá? Então essa é a divisão que a gente tem observando externamente na parte anatômica do nosso corpo. É essa a divisão que nós vamos encontrar, tá? Cabeça, o pescoço, tá? E a região do tronco, né? E os membros, tá bom? Agora, se eu fizer uma análise interna do meu corpo, né? Se eu observar com um microscópio, vamos entrar assim, como se eu estivesse observando por dentro o nosso corpo, nós vamos observar que existe uma outra organização muito importante que faz com que esse corpo funcione, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho aí de química, voltar lá atrás um pouquinho. Nós sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, então, praticamente tudo é matéria, né? Tirando a questão de sentimentos, o resto vai ser matéria, que você consegue medir numa balança. Bom, a matéria, ela vai ser composta, né, de uma estrutura muito pequena, que é chamado de átomo. Átomo tem suas partículas, que são estudadas, prótons, elétrons, nêutrons, entre outras aí, né, extremamente importantes. E esses átomos, eles estão presentes, tá, em tudo que tem vida e o que não tem vida. É formado por átomos. E esses átomos, eles costumam se unir, né? E vão formar as moléculas. Vou dar um exemplo de molécula para vocês. A molécula da água, né? Que todo mundo conhece, que é H2O. 2 hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio, né? Que dá origem às substâncias. Então, até aí,
Isso tudo vai estar presente nos seres vivos e os seres que não têm vida, tá? Mas vai ter uma estrutura que vai fazer a grande diferença. Essa estrutura se chama célula. Bom, a célula só está presente nos seres vivos, tá bom? Mas sempre, em biologia, existe uma pequena exceção que eu sempre falo, que é no caso, por exemplo, do grupo dos vírus. Os vírus, eles não entram em nenhuma classificação de nenhum reino, tá? Por quê? Porque eles têm todas as características de um ser vivo, mas eles não têm célula, tá bom? Eles só têm lá uma cápsula proteica. Mas, tirando eles, todos os outros seres têm célula. No mínimo uma célula ou mais de uma célula. Por exemplo, uma bactériazinha, que é do reino Monera, que é muito simples a estrutura, é um ser que tem apenas uma única célula, é um ser unicelular, tá? Agora nós, que estamos já no topo, né, já no reino animal, tudo isso, nós temos um conjunto de células. Nós somos formados por várias células, então nós somos multicelulares ou pluricelulares também, que a gente usa mais esse termo nos dias de hoje, tá? Também existe uma diferença aí, né? Por exemplo, a bactéria, ela é unicelular, mas ela não tem um núcleo individualizado, é um ser procarionte. Já dos protistas em diante, a gente já vai encontrar um núcleo individualizado, vai ter a membrana chamada de carioteca, e aí já são seres eucariontes. Então nós somos seres que temos várias células, né, e somos eucariontes, ok? Então essa estrutura que é fundamental, é a estrutura base de todo ser vivo. É só você pensar lá nas células sexuais, o gameta masculino que encontra o gameta feminino, e dessa união vai formar um zigoto e vai ter multiplicação ali das células e vai constituir aquele corpo humano, né? Vai acontecer processo de mitose, meiose, etc. Então isso tudo já mostra, né, que a célula é fundamental, tá? Então em seres bem simplesinhos, que só tem essa única célula, acabou a estrutura do corpo dele. É só isso, ponto final. Porque eu tenho que lembrar para vocês, que a gente vai estudar mais para frente, que a célula é formada por várias organelas que fazem ela funcionar. Organelas são pequenos órgãos, faz ela respirar, faz ela excretar substâncias, né? Faz o transporte de substâncias dentro do corpo da célula, tudo isso acontece dentro da célula. Então ela é uma estrutura super importante e ela foi descoberta há muito tempo atrás por um cientista chamado Robert Hooke, que observou a cortiça. Sabe aquele material da rolha de vinho? Ele observou ao microscópio e ele viu que existia uma estrutura chamada, que ele no caso deu o nome de célula, mas para ele naquele tempo, né, ele achava que era uma unidade sem nenhum fundamento, que era vazia, que não tinha tanta importância, mas lá para frente se descobriu que era uma unidade básica de todo ser vivo, tá? Então, como nós somos seres multicelulares, né? Então as células, elas se unem, se juntam quando tem a mesma função, tá? Porque as células têm vários formatos, dependendo de onde ela está localizada, tá bom? Então elas se juntam e formam os chamados tecidos. Por exemplo, nós temos vários tecidos no corpo. É só a gente lembrar um importante: tecido epitelial, tecido de revestimento da pele, né? Tem o tecido do sanguíneo, que é o do sangue, tecido da gordura, que é o adiposo. Então são vários tecidos que compõem o corpo humano, tá? E cada tecido desse tem um conjunto de células diferentes, com formatos diferentes. Formatos cúbicos, formatos diferenciados. Por exemplo, o tecido nervoso, a célula principal que nós temos, são os neurônios. E os neurônios, eles têm o formato de estrela. É bem diferente do formato da célula que compõe a pele, o tecido epitelial, formato cúbico, tá? Então o formato vai ser diferenciado, mas vão se unir e formar os tecidos. Esses tecidos se reúnem também e vão formar o que a gente chama de órgãos. Bom, nós temos vários órgãos, nós conhecemos aí um importantíssimo, né? E a gente diz que a gente sente o amor, que é o coração, que na verdade a gente sente aqui na cabeça, né? O sentimento do amor. O coração é um órgão. Nós temos os pulmões, nós temos aí o estômago e vários outros órgãos do nosso corpo. E esses órgãos que têm funções específicas e parecidas, eles se reúnem e formam os sistemas ou aparelhos do corpo humano.
que são vários que nós temos, né? Sistema reprodutor, sistema excretor, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema muscular, tá? Então, são vários sistemas. Só você observar, o que faz parte, por exemplo, do sistema digestório? Quais são os órgãos? Órgãos afins. Tem o estômago lá presente, né? Nós vamos encontrar outros órgãos que vão estar junto lá, né? O esôfago, por onde vai passar o alimento, né? O intestino delgado, intestino grosso. Então, eles estão juntos ali e formam um sistema digestório, ok? E todos esses sistemas juntos e reunidos formam o nosso lindo e maravilhoso corpo, né? Então a ciência é perfeita, né? Nós temos tudo, é uma máquina realmente ativa. Nós temos trilhões de células, muito mais do que isso, no nosso corpo. E célula dá para se ver no microscópio, tá, gente? A gente tem células que a gente consegue observar com muita facilidade. Até a célula vegetal, a gente consegue observar. De umas plantinhas a gente coloca e observa a célula vegetal. E é bom lembrar para vocês que existe diferença entre as células, tá? No corpo humano, no caso de célula animal para célula vegetal, por exemplo. Na célula vegetal tem uma estrutura chamada parede celular. Na célula animal não tem. A célula animal ela só tem 3 partes, que seria a membrana plasmática, tá? O citoplasma e o núcleo. E a célula vegetal, ela tem essa estrutura além, que é uma estrutura chamada de parede celular. E também essas organelas vão se diferenciar. Por exemplo, você vê aquele verdinho das folhas que vocês observam nas plantas, esse verdinho lá, né, está relacionado à presença da clorofila. E a clorofila é produzida por uma organela chamada cloroplasto. E nós não temos essa questão do cloroplasto, tá? Nós não ficamos verdes só de raiva, né, muitas vezes. Mas nós não temos. Então, essa é a questão da diferença, tá? E também até no formato é diferente a célula da outra, tá? E a mesma coisa também temos diferenças na célula bacteriana, tudo isso a gente vai observando as diferenças. Mas o que interessa pra gente aqui, agora, nesse momento, é o estudo do nosso corpo, é compreender como ele funciona, é entender essa divisão do nosso corpo e esses níveis que nós encontramos, né, para conhecer por dentro o nosso corpo. Bom, gente, acabou nossa aula, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar aquele like, tá bom? O canal Ciências na Pandemia agradece. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Compartilhe para que seus colegas possam visualizar o nosso canal, consigam ter mais aprendizado. É importante compartilhar. As aulas online, elas são importantes nesse momento. Lembrando a vocês que aumentou os casos de contaminação no país. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil de uma segunda onda, tá? Então, nada mais do que a gente se proteger neste momento, tá bom? Ficar em casa quando possível, atender aos requisitos do seu município, né? As regras sanitárias, né? O uso da máscara agora é mais do que essencial, porque com a nova variante ela é muito rápida de contaminação e ela tem uma carga viral muito alta, tá? Os hospitais estão ficando lotados novamente, muitas mortes, né? Temos aí um mês de março muito complicado e temos que fazer a nossa parte. Então, por favor, eu conto com vocês, principalmente vocês jovens, tá? Essa variante está atingindo muitos jovens agora. Essa galerinha dos 18 e os jovens um pouquinho mais velhos, que vão até os 50, vamos dizer assim, até eu, né, que me enquadro nesse perfil, né, a contaminação está sendo um alvo muito grande. Mas por quê? Porque muita gente cansou, né, de ficar em casa, cansou de se cuidar, de usar a máscara, de passar álcool nas mãos, de fazer a higienização. E não pode, gente. A vacinação ela está lenta. Ainda vai demorar muito. Então, gente, vamos segurar essa onda. Não é pra estar em festinha, tá bom? Não é pra estar dando rolê por aí sem máscara. Não é pra estar fazendo baguncinha. Vamos ter consciência, juventude. Vamos ter consciência. Vamos fazer com que o Brasil seja um símbolo, né, de organização. Pelo amor de Deus, não vamos pagar este mico mundial, tá bom? É o que está acontecendo com a gente. Está pagando mico. E um mico que está levando um monte de gente à morte. Então, estão deixando os hospitais lotados, os médicos desesperados, os enfermeiros desesperados.
Isso aí não pode acontecer, entendeu? É questão de responsabilidade. Então você jovem tem que ter responsabilidade. Você pai e mãe, você também tem que chamar teu jovem para responsabilidade. É dever nosso, é dever de um cidadão brasileiro, tá bom? E eu conto com vocês, eu sou severa nesse sentido, falo mesmo, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, amo todos vocês, quero segurança, eu quero que tudo continue bem na vida de cada um de vocês e de toda a sociedade. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Tchau, tchau!